a ressurreição com Cristo como realidade presente em nossas vidas. O apóstolo Paulo ordena a igreja que se encontrava em Roma a viverem a ressurreição com Cristo de forma imediata, como realidade presente, quando os manda se considerarem mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, conforme lemos em Romanos capítulo 6, verso 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Segundo Paulo, eles deveriam viver a nova vida com Cristo, mortificando as obras da carne e vivendo em santidade para Deus. Assim deve viver todo aquele que é nascido de Deus, que professa Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. A nossa ressurreição com Cristo tem implicações imediatas em nossas vidas. Devemos considerar que a igreja de Roma, a quem Paulo está direcionando a sua carta, tinha em sua membresia romanos, gentios e judeus, e também ricos, pobres, soldados e escravos. Certamente que esta igreja possuía muitos conflitos relacionais devido à diversidade de seus membros, devido à origem de cada um deles, a origem e a classe sociais a que pertenciam. Os romanos, principalmente os soldados romanos, eram vistos pelos judeus e pelos gentios, povos que haviam sido conquistados pelo Império Romano, como opressores. Eles eram odiados pelos judeus, assim como pelos gentios, que por eles foram conquistados. Os judeus desprezavam os gentios, por considerarem os gentios impuros. Os pobres e escravos, estes eram desprezados pelos ricos, pelos nobres da igreja. Eles não tinham nada em comum. Como poderiam eles se reunirem para prestarem culto ao mesmo Deus, com tantos conflitos entre eles? Paulo apela para que se considerassem mortos para o pecado, isto é, para o domínio da carne, a fim de que não dessem vazão aos seus desejos interiores e se considerassem, ao mesmo tempo, portadores da nova vida, da vida ressurreta com Cristo. Assim como nós, eles precisavam lutar interiormente todos os dias para viverem
a nova vida ressurreta, para viverem em comunhão, em unidade, juntos com Cristo. Para que estes grupos se relacionassem, era preciso enfrentar a falta de confiança que tinham uns dos outros. Era necessário que eles abafassem os desejos que possuíam de vingança. Era ainda necessário que eles ignorassem os conceitos já formulados que possuíam uns dos outros. Isto é, que eles abandonassem os preconceitos que possuíam uns dos outros. Assim como nós precisamos frear muitos de nossos sentimentos, eles também precisavam frear seus sentimentos para viverem relacionamentos saudáveis entre eles. Afinal, a ressurreição com Cristo, como realidade presente na vida deles, os fizeram tomar assentos juntos na mesa de Jesus. Romanos, judeus e gentios, que antes possuíam uma relação conflitiva, agora eram irmãos em Cristo. Precisavam compartilhar do pão e do perdão. Porque sentar na mesa de Cristo é compartilhar pão e perdão. Não existia mais opressores e oprimidos. Eles só poderiam sentar juntos, estando mortos com Cristo, deixando tudo que pertencia à história, o ódio, as feridas, crucificado com o velho homem na cruz. Enquanto ao mesmo tempo precisavam se revestir da nova vida, uma vez ressurretos com Cristo. E através então dessa nova vida, podiam se ver, se olhar e se compreenderem como um só povo, se alimentando do mesmo pão, da mesma vida, a vida de Cristo Jesus. Ricos e pobres, soldados e escravos, homens e mulheres, deveriam se tratar como iguais. Ninguém mais deveria se considerar superior ao outro, pois em Cristo a desigualdade entre eles deixou de existir. Agora eles deveriam estar prontos para servirem uns aos outros em amor. A ressurreição com Cristo, como realidade presente em nossas vidas, exige uma nova vida, nova postura, nova ética diante das relações humanas. A ressurreição com Cristo, como realidade presente, põe fim a toda hierarquia existente em nosso mundo, mantendo somente a hierarquia funcional, estabelecida pelo próprio Deus, baseada nas tarefas que Ele deu a cada um
de seus filhos, a cada uma de suas criaturas. Assim, temos a hierarquia familiar: marido e esposa, pais e filhos. Temos a hierarquia eclesiástica: pastores, líderes ministeriais e membros da igreja. Assim, temos também a hierarquia institucionais, militares e governamentais, sem as quais não teríamos ordem. Dentro destas estruturas funcionais, ninguém é maior que ninguém. Ninguém tem maior valor do que o outro nesta hierarquia funcional estabelecida por Deus. Apenas realizam funções diferentes, porque receberam de Deus capacidades, habilidades e oportunidades diferentes. E cada um deve ser respeitado em sua função, no exercício da tarefa que Deus entregou-lhe. No reino de Deus não existe hierarquia entre os seres humanos estruturadas no gênero sexual. Não existe hierarquia estruturada na santidade. Não existe hierarquia estruturada na classe social. Não existe hierarquia estruturada na raça, na etnia, na sabedoria, na idade, na força, nem no poder, ou em qualquer outra coisa. A ressurreição com Cristo, como realidade presente, nos colocou dentro do reino de Deus. E agora, estamos inseridos no reino de Deus, e o reino de Deus se faz presente em nós e por meio de nós, enquanto vivemos neste mundo dominado pelo maligno. Mas aqui vivemos fundamentados nos valores e princípios do reino de Deus. Somos para este mundo de trevas, inimigos, odiados, conforme disse o próprio Senhor Jesus. Mas para aqueles que se encontram neste mundo cansados e sobrecarregados, somos um ponto de esperança, de claridade, um pedacinho do reino de Deus. Por isso, a ressurreição com Cristo exige de nós obras de justiça.